Pessoal, a gente sabe que hoje está extremamente difícil conseguir montar uma equipe competente, uma equipe eficiente. E quando a gente consegue montar essa equipe, começa a ficar mais difícil reter esses profissionais. Começa a ficar mais complicado a gente manter e conseguir levar a cultura da empresa e não vir alguém de fora, pagar um valor a mais e levar esse funcionário. E eu acredito que o grande recurso que a gente tem para fazer isso, além de ter boas pessoas sim, boas pessoas na liderança da operação, é conseguir trabalhar tanto a parte de processos, que é essencial, quanto também a parte tecnológica, a parte de automações. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E aí, para a gente abrir o nosso painel, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre os temas que eu vou colocar aqui, de lá para cá, tá? Nessa ordem. Então, qual para vocês é o papel que a tecnologia vem ocupando nas operações de e-commerce? Com soluções cada vez mais completas e, ao mesmo tempo, mais direcionadas para cada nicho, hoje a gente tem solução para praticamente todos os tipos de nicho, tem algo específico para aquele negócio, a tecnologia tem se tornado grande aliada, quando o assunto é produtividade e assertividade. Então, para vocês, qual que é esse papel no momento que a gente vive no e-commerce, da tecnologia especificamente? Bom dia a todos, boa tarde, obrigado pelo convite. Quando a gente fala de e-commerce, hoje a gente sempre pensa em site, plataforma, etc. Então, a tecnologia está aí para integrar todas essas soluções. Então, a gente tem uma plataforma de e-commerce, um RP, um WMS, falando, né, de operações maiores. Essa conexão é muito importante para ganhar escalabilidade, obviamente a geração de dados, conseguir interpretar esse dado e, obviamente, tirar algumas conclusões. E hoje a tecnologia ajuda muito qualquer segmento, seja um calçado, um cosmético, um software para identificação do tom de pele da pessoa, que você hoje já consegue ter isso dentro do e-commerce. Ou você vai escolher um tênis específico para corrida, tipo de pisada, se é supinada, se é pronada, enfim, você consegue ter isso dentro de um ecossistema. E, obviamente, você ter não só a parte do software, né, mas todo o back-office preparado para poder atender a sua operação e, obviamente, não ter nenhum momento de fricção, seja na jornada, seja no processamento desse dado e, obviamente, na gestão e acompanhamento da entrega. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Meu nome é Robson, sou da SoftChap RP. Queria agradecer aí o convite, poder estar aqui com esses feras nesse painel, né? E parabenizar vocês aí pela busca do conhecimento. Acho que o papel fundamental está exatamente nessa busca do conhecimento, e nós, como tecnologia, está aí para acelerar, né, esses processos, organizar esses processos, automatizar, e a SoftChap vem fazendo um papel extraordinário aí nesses últimos 10 anos, voltado às integrações com os e-commerces, com os marketplaces. É um prazer fazer parte desse ecossistema maravilhoso, né? Então, fica aí uma dica já para você, empresário, principalmente e-commerce, marketplace, encoste na tecnologia, né? Tire aquele menino da tecnologia que você coloca lá embaixo no porão, vamos falar assim, e coloque ele do seu lado. O CEO das empresas aí, apoiem, coloquem a tecnologia do seu lado. Vocês só têm a ganhar, e a gente vai comentar muito aqui a respeito disso, a respeito de automação, onde que a gente consegue acelerar isso. Tá ok? Vou passar a bola. E antes eu quero falar um negócio. Geralmente, quando a gente participa de painel assim, as perguntas são combinadas. E esse aqui não é, né? Então, vai vir muita questão bacana, gente. Boa. Galera, eu sou o Egídio, tá? Gerente de educação e treinamento na Mais, igual falaram. Que prazer poder falar com vocês, poder representar a Mais principalmente. Relacionado ao tema, cara, o que eu vejo, o vendedor de e-commerce hoje, ele não pode deixar de ser profissional, desde o primeiro processo. E o que leva ele a ser profissional, efetivamente, é a tecnologia. Então,
quando a gente olha para Marketplace, começa a olhar para Mercado Livre, Shopee, Amazon, e aí começa a olhar para todo mundo, o que eles estão buscando na outra ponta é esses vendedores profissionais. Eles buscam efetivamente, se a gente abrir hoje, vocês que vendem no Mercado Livre, vocês já sabem que o Mercado Livre começou a medir experiência de compra ali dentro do Marketplace. Se aquilo efetivamente, o que isso quer dizer? Né? O que o Mercado Livre quer dizer com isso? Opa, o vendedor ali do outro lado, que não oferecer uma boa experiência de compra para o seu cliente, ele vai ser deixado de lado na nossa plataforma. E essas experiências de compra, elas só podem ser criadas e elas só podem ser melhoradas junto com tecnologia, efetivamente. O número de pessoas que vocês contratam, o número de pessoas que estão ali na operação de vocês vai se limitar. O produto vai crescer, vocês vão conseguir vender, mas vai chegar um momento que vocês não vão conseguir crescer mais por conta da limitação das pessoas. E a tecnologia vai ajudar vocês nisso. Show de bola. E é importante a gente ter essa dimensão de tecnologia e a gente entender que o e-commerce possibilita isso. Ontem mesmo eu até estava numa reunião com o Sérgio, da Agora Deu Lucro, eu levei um cliente que é chinês para bater um papo com ele. E ele estava fazendo um comparativo. Hoje, para você ter uma loja física que fatura cerca de R$1 milhão por mês, você precisa ter uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, de 40 a 50 pessoas, para o negócio poder girar. Quando você tem uma operação de e-commerce efetiva para ter esse mesmo resultado, ou um resultado muito maior que esse, a gente tem uma operação que já chega, com esse mesmo cliente, a gente tem uma operação que chega nesse faturamento, tem aproximadamente 8 pessoas na equipe. Então, quando você tem tecnologia como seu aliado, você consegue possibilitar uma otimização, tanto de recurso financeiro, quanto de produtividade, de garantia de que não vai faltar um funcionário porque pegou atestado, alguma coisa assim. Então, acho que a tecnologia ela tem esse papel bastante importante também para a gente. Agora, um segundo tópico aqui para vocês, é que quando a gente olha para as operações de sucesso, eu não estou falando só de grandes marcas, de grandes operações, mas estou falando de pequenas empresas que mesmo com um time enxuto, consegue ser extremamente eficiente. Olhando para esse cenário, qual que é a importância de processos claros e bem definidos para vocês? Ou seja, não adianta só ter tecnologia. Se você tiver tecnologia, não souber usar, não criar uma rotina, não tiver um processo, de nada vale. Então, qual que é a importância para vocês do processo nesse todo? Bom, uma empresa ela é feita de pessoas e processos. Repetir isso excessivamente. Então, isso tem que estar muito enraizado na cultura da empresa. Treinamento, reciclagem, você tem uma documentação do processo. Você tendo isso como cultura dentro da empresa, seja um novo colaborador ou uma mudança diária, enfim, o próprio funcionário consegue multiplicar o conhecimento. Então é muito mais fácil quando você tem lá seja um e-learning ou uma plataforma ali de treinamento, e você ter o processo bem definido, ter claramente qual é a responsabilidade de cada pessoa naquela etapa do processo. Seja o analista de e-commerce, seja o gerente de performance, seja o operador logístico, seja a pessoa que faz ali o picking do produto, né, numa operação, faz o packing, enfim, o processo ele tem que ser claro e bem definido. E, obviamente, transparente, né, onde cada área tem ali clareza do que você vai executar. Então, acho que isso facilita bastante, principalmente, eu sou da Célia, para quem ainda não conhece, somos um full commerce, então processo e pessoas é o que fazem a empresa andar. É isso aí. Galera, é exatamente isso, né? Processo, pessoas e tecnologia tem que andar junto e tem que estar equalizado. É o grande desafio, tá? Deixar isso equalizado. Eu acredito que deixar 100% equalizado é meio que impossível, mas você chegar ao mais próximo disso é possível, tá? Um desafio que a gente vive nas implantações de RP da nossa tecnologia é exatamente essa, né? Os processos não estão definidos. Quando existem processos, mesmo no lugar que não está definido, mas o processo existe.
as pessoas não executam. Então, briguem por isso, tá? Tem consultores empresariais aqui. Equalizem seus processos, suas pessoas, para aí sim usar a tecnologia, tá? Acelerar um negócio sem processo e sem pessoas, de forma organizada, você vai estar acelerando a bagunça, tá? Para não falar outra palavra aqui, né? Então, é um desafio que a gente vive, e aí onde que a gente entra nessa parada, tá? Muitos clientes nossos nos procuram e vêm indicado, por quê? Porque geralmente eles têm essa dificuldade de processo e de pessoas para executarem essas atividades, né? Seja desde a compra, do lançamento do pedido de compra, da nota de entrada, de um financeiro a pagar, de um estoque, de uma emissão de nota, venda, de um fluxo de caixa. Tem a dificuldade para se implantar esses processos, né? Eu acho que todos têm, né? E essa mudança desse processo ela tem que ser contínua. E a gente consegue, através da nossa tecnologia, ajudar a organizar esse processo. Então, a gente tem feito um papel muito legal, muito além do RP, que é ajudar os nossos clientes, né, com toda a estrutura. Por isso que eu falo, o menino do TI ali está do lado da empresa, do lado do CEO, para poder ajudar nesses processos, e aí já deixa de ser uma tecnologia e já faz parte de um contexto geral. Então, é mais ou menos isso. Quando eu via antes processo, pessoa e tecnologia, eu não conseguia entender muito, né? Mas agora a gente vê que se isso não tiver mais próximo do 100%, você não vai ter um sucesso. Fica a dica aí, gente. Organizem seus processos, coloquem suas pessoas para executarem esses processos corretamente, utilizando uma tecnologia favorável para o negócio. Se você não fizer isso, desculpa, vocês vão estar acelerando a coisa errada, tá? Então é bem isso. Passa a bola. Boa. Processos, obviamente, pessoal, vocês falaram tudo, e acho que é isso mesmo, mas até complementando, o processo efetivamente é o que o cara vai saber executar na outra ponta. Se você parar para começar a reparar em empresas que vocês já passaram antes de empreender, ou até efetivamente em lugares que vocês conhecem, né, vídeos que vocês assistem, qualquer outra coisa parecida, vocês vão ver que são criados processos mirabolantes do outro lado que dificultam a pessoa efetivamente a tocar aquele processo naquele canto. A definição, até mais importante, pessoal, de quando a gente começa a falar de pessoas, quando a gente começa a falar de tecnologia, quando a gente começa a pensar numa estrutura de uma empresa, é entender efetivamente qual que será o processo envolvido nela, sabe? Vamos falar de e-commerce? Caiu ali minha venda, show! O que o meu analista de e-commerce vai ter que fazer assim que cair minha venda? Eu, como empreendedor, como dono do negócio, eu estou executando bem esse processo antes para poder ensinar? As pessoas se baseiam no que elas estão vendo. A gente é o maior exemplo disso, efetivamente. Vocês sabem muito bem disso. Então, um processo bem definido vem antes de pessoas, por isso o método PPT, né, que o pessoal fala, processos, pessoas e tecnologia, ele vem justamente antes de tudo isso, vem o processo. Se eu fosse dar uma sugestão para qualquer pessoa que vende e-commerce, que vende marketplace, é o que a gente estava falando antes. A tecnologia ela não vai andar sozinha se não tiver um processo definido. Então pensem no processo sempre antes, tá? Definam o processo, escrevam ele, levem para o caderno, use o bloco que nem o pessoal falou, sabe? Faz uma lista ali do que é o processo efetivamente e aí sim faça isso acontecer. Deixa eu completar. E é bacana o seguinte, na hora que você acha que o seu processo está um processo produtivo e ideal, é hora de você rever ele, reanalisar e melhorar, tá? Então, tem que aplicar em um PDCA e essa melhoria tem que ser contínua, tá? E é legal, pessoal, vocês terem em mente que essa parte de criar processo sempre tem que ter uma pessoa-chave que ela passa por toda a cadeia, todas as cadeias desse processo. Por quê? Quantos de vocês aqui, que já tiveram funcionário, por exemplo, que às vezes aquele colaborador, ele sai da operação, ele sai da tua empresa e ninguém sabe fazer o que ele fazia. E não foi documentado. Não tinha um roteiro, um script de tudo que ele executava.
um checklist mesmo das tarefas. E aí você não sabe operar a tecnologia, você não sabe operar a ferramenta, você não tem ninguém, você precisa chamar o suporte muitas vezes, você precisa aprender, às vezes você tem que criar um novo processo de algo que já estava funcionando, porque isso não foi documentado, isso não foi transmitido. Então é importante também, quando você cria esses processos, ter uma pessoa-chave acompanhando essa elaboração. Então, se é um funcionário que fez esse processo, pede para ele te explicar, acompanha a rotina um dia. Por quê? Foi aquela pessoa, ela saiu da empresa ou teve algum problema? Você consegue contratar uma pessoa, você consegue treinar ela e você consegue colocar esse passo a passo, esse checklist de tudo que ela tem que executar e com certeza você vai sofrer muito menos com isso. Agora, o próximo ponto que eu quero trazer aqui para os nossos convidados é como eu já falei, atualmente o quesito mão de obra, ele é bastante complicado. Hoje é difícil você conseguir um bom funcionário e quando ele é bom, ele é muito assediado por outras empresas e recebe ofertas de salário e tudo mais, então é muito difícil você reter. E eu queria saber de cada um de vocês, como que a gente pode utilizar tanto processos quanto tecnologia para suprir esse gargalo, né? É mais ou menos o que eu falei para eles aqui agora. Pô, meu funcionário saiu, me deixou na mão. Como que a tecnologia consegue evitar uma perda maior por parte da empresa, se a gente souber utilizar ela? Por favor. Bom, ninguém gosta, né, de uma surpresa ali de manhã que uma pessoa não vai poder comparecer ao trabalho ou não vai poder executar aquela tarefa, né, do dia a dia. Mas, obviamente, a tecnologia está aí para ajudar, né, em diversas frentes, mas principalmente aquele processo que é repetitivo, que você precisa ter um atendimento ou o cliente ter alguma dúvida de alguma coisa, existem chatbots, tem opções, né, ferramentas que automatizam processos que acontecem com uma certa frequência, né? Então, você está numa jornada dentro de um site, você tem dúvida de produto, tem aquele balãozinho ali do lado, né, que todo mundo pensa que é sempre uma pessoa que está ali respondendo. Às vezes pode ser uma inteligência ali já, enfim, treinada para responder alguns tipos de pergunta, obviamente, tanto de produto quanto de pedido. Então, obviamente, se você tem ali softwares, né, ferramentas integradas com a sua plataforma de e-commerce ou o seu ERP ou o seu WMS que vai dar alguma informação ali que não necessariamente você precisa consultar o manual do produto ou verificar por que o pedido não integrou, né? Que a maior dor, né, do e-commerce é isso. Você captou a venda, fez vender, mas o pedido não chegou para o cara separar e expedir. Então, tarefas ali que às vezes são repetitivas ou que você consegue buscar em algum lugar de alguma forma automatizada, isso obviamente facilita ali a jornada e obviamente acaba não substituindo, né? O fator humano, acho que é insubstituível em alguns pontos, mas para alguns processos repetitivos a tecnologia está aí para ajudar. Então, seja um chat, seja um dash, onde você vai tirar conclusões para, seja uma estratégia ou definição ou até uma melhoria, né, do seu processo, né? Então, baseado em dados, não adianta você ter um monte de dados e não saber trabalhar o dado. Então, o ciclo do pedido, né, que acho que todo mundo aqui que trabalha, né, com tecnologia, e-commerce sabe. O pedido nasceu ali, mas ele só termina quando chega na casa do cliente. E às vezes nem terminou, porque às vezes é uma troca, uma devolução, enfim. Esse processo ele envolve várias partes, várias áreas, e muitas dessas partes podem ser automatizadas. Então, as soluções estão aí para ajudar nesse processo, não substituir, né, que acho que é importante frisar isso, mas a tecnologia está aí para economizar tempo, não ficar ali no Excel tirando N relatórios, 10 planilhas, consolidando para gerar um dado e aí depois tirar a conclusão, né? Acho que é isso. Show de bola. Falando do assunto de processos e automação, nós vivemos num mundo competitivo que é a venda do e-commerce. Muitos falaram aqui, se não falaram vão falar, os números e tudo mais. E aí é onde eu consigo falar com prioridade, é o que a gente consegue levar de automação
e de poder acelerar esses processos, né? De poder dar uma produtividade e com o objetivo de gerar lucro, né? E evitar o retrabalho, principalmente em movimentos repetitivos. E assim eu deixo uma questão aí para vocês: quanto vale o seu tempo? Pensem, quanto valem 1 minuto seu? Quanto vale 10 minutos? Quanto vale 1 hora, 1 dia, 1 ano? E aí é onde a gente entra com tecnologia para acelerar esse processo. E eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, né? Não é novidade para todos, mas eu acho que é bacana comentar. A tecnologia, ela tem que trabalhar a seu favor. E ela tem que trabalhar para te dar tempo, para que você tenha tempo. Então, não sei quantos de vocês têm operação, que estão aqui, que nesse momento a tecnologia está faturando automático, gerando a nota fiscal de forma automática, né? Importando esses pedidos aí do e-commerce, dos marketplaces, isso tudo de forma automática, para que na segunda-feira cedo você chegue lá e simplesmente só pegue o seu picking list, saia para separar seu produto, separando, e o sistema te fornecendo a nota e a etiqueta, isso tudo integrado com os canais, né? Eu acho que isso a gente consegue fazer de uma forma bem bacana. Tem clientes aqui nosso que tem mudado as empresas deles. Então a gente atua muito forte nisso, tá? Eu acho que vocês têm que parar para pensar, para entender que o negócio é competitivo, que o tempo de vocês é valioso, né? E que existe tecnologia para isso, tá? Essa robotização de faturamento é o que a gente tem trabalhado muito, numa expedição automática, né? Para que evite o retrabalho. Então a gente chega em empresas com 7 pessoas no faturamento ali, faturando individual, com tecnologia de mercado, que a gente consegue reduzir isso para 1 pessoa e realocar aquelas outras 6 para outros canais que fazem sentido, né? Mas você que de repente está começando agora, já comece certo, não espere você ficar inchado, né, para isso. Então a nossa tecnologia faz muito bem, existem outras tecnologias no mercado, procurem essas tecnologias. E o que é legal é que esse ecossistema que vocês estão vivendo aqui é o que faz a diferença, né? Essa integração, as tecnologias que se conversam, tudo isso é no ganho do tempo, tá? Boa. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, para dar o crédito, mas ela fala que em Deus eu acredito, o resto é dados. Então, basicamente, se eu fosse sugerir uma coisa para vocês relacionada ao tema, para mitigar se alguma pessoa simplesmente sair da operação, era justamente isso. Tenha o máximo de dados possíveis. Garanta que aquela pessoa que está saindo, ou a pessoa que você tem agora, ou você mesmo, e muitas das vezes a gente mesmo esquece de alimentar esses dados em algum lugar, de ter o controle desses dados efetivamente. Então tenha o controle desses dados efetivamente dentro da sua operação. Esses dados vão garantir que se uma pessoa sair, você saiba onde você está, para onde você vai, para onde ela iria, principalmente, eu acho que esse é o processo legal, e você começa a ter o controle disso. A gente tem ferramentas, pessoal, justamente para poder ajudar vocês nesse processo. Você consegue publicar em massa, automatizar a expedição, mas você também consegue controlar os seus dados. Tá? A gente lançou há pouco tempo o Mais de 5 Analytics, que é uma ferramenta de análise de dados. Depois, se vocês quiserem conhecer, dá uma volta lá no stand, né, para poder conhecer. E aí vocês conseguem dar uma olhada como que essa análise de dados pode ajudar vocês. O vendedor de e-commerce do Marketplace hoje, ele tem uma dificuldade justamente nessa parte. Lembrem que o dado no e-commerce é rei. A partir dele, você sabe qual SKU está sendo mais vendido, qual que é, né, o período que você tem que saber, que tem que vender, se você tem que ou não que comprar um produto. Então, tem diversas ferramentas que hoje a gente não olha que vocês têm que olhar. Tá? Pensem nisso. E acho que um ponto legal também é aquilo que eu falei, assim como tendência, na tecnologia a gente tem a mesma necessidade, que é o quê? É saber o que serve para
para o nosso negócio. Então, hoje a gente tem muitas soluções e algo que também é importante é, não deixa para um momento onde está crítico, então está travando tudo, aí você quer ir atrás de tecnologia e você acaba pegando a primeira que aparece. Aproveita enquanto você ainda não tem essa necessidade extrema e conheça. Conheça cada tecnologia, procure quais clientes são atendidos por ela, peça demonstração, não veja apenas um vídeo no YouTube e contrate ferramenta. Não, testa, faz um trial, entende se realmente ela se adequa ao seu negócio e se ela vai resolver aquele problema que você precisa. E de quebra, se tem mais alguma coisa que pode te ajudar na tua operação. Porque tem muita gente que, eu vou nessa daqui porque ela é mais barata. Essa aqui tem 6 meses grátis, ou algo desse sentido. E isso, às vezes, atrapalha, aí a pessoa tem uma má experiência com algum tipo de tecnologia e para de acreditar nas outras. Fala, não, isso não dá certo, isso não funciona, para o meu negócio isso não dá certo. Então, vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguirem fazer esse estudo, vocês conseguirem conhecer o máximo de empresas possíveis que ofereçam essa tecnologia que vocês estão buscando e entender que, sim, ela faz sentido para o seu negócio, vai ser muito bom e vai ser muito importante para o sucesso de vocês com o crescimento do e-commerce. Agora, partindo para o último tópico aqui, é um tema meio que livre, mas para a pessoa que está querendo buscar uma tecnologia, que quer aplicar algum tipo de automação, tem muita gente que acha, então eu vou colocar uma IA para... Não, não é assim. Não vai ter uma IA que vai trabalhar por mim, não. É necessário você ter uma imersão com essa tecnologia, você ter um contato, você configurar ela e entender se serve para o seu negócio. Então, eu queria que cada um falasse um pouquinho como que a pessoa prospecta esse perfil de tecnologia, por onde que ela deve começar. Fiquem à vontade. Bom, primeiro, obviamente, é ter uma noção boa de Excel. Acho que o Excel é o pai de todos. Acho que todo mundo aqui que trabalha com e-commerce gosta ali, não abre nem um bloco de notas, né? Uma planilha ali para anotar os dados e depois fazer suas conclusões. Mas hoje tem muita ferramenta, né, gratuita que consegue automatizar alguns processos. Então, meus colegas aqui falaram bastante de marketplace, né, e etc. Existem soluções aí de mercado que tem um custo relativamente baixo, mas que automatizam um processo, né, de emissão de nota, buscar uma etiqueta no marketplace para poder fazer o despacho do produto, enfim, ou até, né, não gosto de ficar falando nome, né, das soluções, mas falar aqui do ChatGPT, você quer aprimorar o seu cadastro, né, um nome vendedor, um anúncio, né, vendedor, ele precisa destacar, né, ser melhor que o do seu concorrente ou do outro seller que está ali concorrendo com você dentro desse ecossistema. Os próprios marketplaces, né, eles um grande aí, né, o amarelinho, tem até uma API aberta. Para quem é curioso e gosta de tecnologia, você consegue saber quanto aquele produto vende, quem está vendendo, por quanto está vendendo, quanto ele está investindo, né, em ads, né, dentro desse canal. Mas, e obviamente o bom e velho YouTube, né, te ensina bastante coisa. Acho que qualquer curioso aí, uma ferramenta de busca, você consegue ter ali já bastante informação. Mas obviamente é a prática, né? A prática leva à perfeição e à repetição. Então, acho que tem bastante ferramenta aí que dá para explorar, inclusive dos nossos colegas aqui. Legal. Quando a gente fala assim, a gente vai lá falar em ferramenta, né? Aí a gente fala da ferramenta que a gente conhece, da ferramenta que tem a experiência de um cliente, um amigo, mas eu acho que tudo depende de onde você está, para onde você quer ir. Hoje, o conhecimento está aberto, aí, o Google, o ChatGPT, abusem e usem disso, né? Busquem experiências. Igual o Rafael comentou, hoje você consegue, os softwares como serviço, você consegue degustar o software, degustar a tecnologia. Mas o que eu acho que mais vale, mais faz a diferença, é você abusar do networking, do ecossistema e saber o que conversa com o que.
tá? A solução que você está adquirindo tem uma API aberta, mas ela vai fazer sentido para mim que eu estou no ponto 1 e quero chegar no ponto 10? Mas eu sou muito iniciante. Será que eu preciso dessa solução? Eu posso contar com uma solução mais em conta, mas será que essa solução vai te levar aonde você deseja chegar? Será que ela vai te automatizar o suficiente para você poder escalar da forma que você deseja? Então tem que ser analisado tudo isso e fica mais uma vez a dica: abusem do networking. Assim, sou de Franca, quem não me conhece, né? Franca é um lugar que tem tecnologia absurda, tem empresas de tecnologia absurda, o e-commerce está bombando, tem muita gente aqui de Franca. Gente, vamos aproveitar esse ecossistema, vamos usufruir desses caras. Tem cara aí, ó, que você, nem na Globo você não vai ver o cara daqui a pouco. Encosta nele, pergunta, né, tire suas dúvidas. Se você está começando, comece rápido, tá? E comece certo. Se você já está num certo nível, reveja e retrace aí a nova estratégia para onde você quer chegar. Estamos à disposição, tá? Para poder ajudar no que for possível. O que a gente consegue, a gente faz junto. O que a gente não consegue, a gente busca junto. Conta com a gente. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, né, que estão procurando uma solução ou qualquer outra coisa para ajudar no e-commerce de vocês, eu me perderia um pouquinho. Por quê? Todo mundo está passando e já passou por um efeito novo que tem nos últimos tempos, que é chamado de efeito Netflix. Todo mundo sabe que se parar agora e abrir teu catálogo do Netflix, você vai perder horas e horas e horas para escolher um filme. Às vezes o tempo do filme que você está demorando ali é o tempo que efetivamente você vai escolher, se ninguém te recomendou isso. Show? Então o que eu faria se eu fosse escolher uma solução para poder me auxiliar no e-commerce, para poder me auxiliar no marketplace, em qualquer lugar? Eu iria através dessas recomendações. Quais empresas utilizam ela? A maior empresa do mercado hoje de marketplace utiliza ela? Show! Vamos conhecê-la. Beleza, olha, a tal loja virtual, tal criação de loja virtual, quem utiliza esse processo hoje? Então, eu sou o cara da recomendação, tá, gente? Eu sempre recomendo a recomendação, que nem o nosso amigo falou. Então, vá atrás disso, sabe? Procure pessoas, obviamente, não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então, pare efetivamente, vai ali, busca empresas que realmente utilizam aquele processo e façam. Acho que esse é o processo ideal. Show de bola. Pessoal, primeiro quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado por ter topado bater esse papo. Todos eles estão ali no espaço, então podem passar Mind5, SoftUp, Célia, troca uma ideia, conheça um pouco mais. Também tem o Sérgio da Guardiolu que estava aqui, tem o Barberato que estava aqui mais cedo. A gente toma muito cuidado quando a gente vai fazer a nossa programação, tá? E entra muito até aquilo que o nosso colega falou. Todo mundo que sobe aqui não vai travar, porque são pessoas que têm conhecimento e têm o dia a dia. Então, nada do que foi falado aqui foi ensaiado, foi premeditado. Não, realmente são pessoas que têm 20 anos aí de mercado, que conseguem dominar o assunto e conseguem compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, aproveita. Vocês estão aqui, eles estão aqui para receber vocês também nos estandes e tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado a vocês e muito obrigado aí também para quem estava acompanhando o painel. Show! Valeu!